Aleluia. Salmo 127, verso 1, que nós estamos falando no culto passado, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti em oração, Senhor. E pedimos ao Pai da Tua graça, da Tua direção, Senhor. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, ter a sabedoria, ter a graça para edificar a nossa casa segundo a Tua palavra, Senhor. Pai querido, para que sejamos fortes, ó Deus, para vencer todas as astutas ciladas do diabo, Pai. Nos ajude, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós falamos, né? A casa que Deus quer. E Ele vai nos ajudar a construção desta casa. Então, voltado para a família, não é? A construção do lar, a construção da casa. E eu, né, tentando ver se eu conseguia melhorar mais um pouco, né, aquilo que a gente colocou no domingo passado para os irmãos, no sentido de mostrar mais detalhes dessa construção. Então a gente colocou mais algumas imagens. Nós falamos do edificar, que é o construir, que edificar é induzir a virtude, que é a disposição firme e constante para a prática do bem, e infundir sentimentos morais e religiosos, não é? Então, quando nós edificamos, nós estamos construindo, ao mesmo tempo nós estamos fazendo o quê? Nós estamos com disposição firme e constante para a prática do bem, não é? Então, a gente está junto, o casal, para fazer a construção da casa, eles estão unidos ali, dispostos, com uma disposição firme, constante, para a prática do bem dentro da casa, tá? E também infundir sentimentos morais e religiosos, aquilo que é importante para a nossa vida, não só lá fora, mas em igreja, não é? A igreja é formada de famílias, a base da igreja é a família, e quando as famílias elas são estruturadas, a igreja também ela é bem estruturada. Então é necessário, amados, que nós edifiquemos a nossa casa com sabedoria, pedindo ao Senhor que nos ajude, tá? Cada passo que nós vamos dando para que o Senhor nos ajude, não é? Preparado está meu coração a Deus, preparado está meu coração. Então já começa por aí, não é? A construção da casa, eu preciso ter um terreno, e o terreno é a nossa vida, é o nosso coração. Pode passar. Base, que nós falamos também, né? Cristo, a rocha. Então, no domingo passado, nós mostramos a casinha pronta, né? Então, hoje eu estou querendo ir para o parques com vocês. Então, Cristo, a rocha. Que tamanho é a rocha que eu estou usando para edificar a minha casa? Né? Que tipo de pedra eu estou usando para edificar a minha casa? Observe que a casa ela foi construída lá na rocha. E ali pode vir o quê? O vento pode bater, a chuva pode vir com toda a força, as ondas do mar podem bater, mas vai bater na rocha. Não vai conseguir derrubar a casa porque ela foi edificada, ela foi firmada, ela foi fundamentada sobre a rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí nós colocamos aquelas referências bíblicas, né? Em Mateus que fala que o homem que ouve as palavras do Senhor e as coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, sopraram os ventos, o rio, né, as ondas bateram fortemente contra a casa e ela não, por quê?
porque estava edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus, o Senhor. É esse o projeto de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para a família, né? Vai passar. A rocha é um símbolo de resistência, de durabilidade, de persistência, de firmeza e de estabilidade. Olha só, irmãos, quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, né, vai simbolizar isso para a nossa vida, para a construção da nossa casa, para a construção da nossa família, né, vai dar resistência, durabilidade, aquilo que não vai se acabar assim, né, do dia para a noite, casei hoje, descaso amanhã. Não, de persistência. Persistência, irmãos, é aquilo que faz com que a gente, sabe, nós não desistimos. É você persistir, é você não desistir, mesmo em situações adversas. É a gente persistir, de firmeza e de estabilidade. Não é aquela coisa que hoje está bem, amanhã já não está, e fica muito estável, não é? Um relacionamento. Então o projeto de Deus para as nossas famílias é que elas tenham as qualidades da rocha, isto é, que elas tenham a resistência, a firmeza, a estabilidade e a durabilidade. Então é isso que o Senhor quer em termos de família. Ele tem um material para construir, e também nós temos os materiais que nós vamos lançar mão. Então o Senhor vai nos ajudar nessa construção? Sim, Ele vai começar pela base, ou melhor, Ele vai começar pelo coração, não é? Ele vai preparar o coração, aí ele se fundamenta e começa então a construção. Vamos passar? Uma vez que o alicerce é a rocha, precisa construir as paredes, né? Não existe casa sem parede? Ou existe? Não, né? A parede aqui, ela simboliza proteção. Então, quando olhamos, irmãos, a palavra de Deus, eu gostaria de ler com os irmãos aí, em Neemias, no capítulo 2, verso 18, Neemias 2, 18. Que diz assim, Neemias: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Tá? Então, aqui, irmãos, levantemo-nos. Está no plural. Então não é um só. Não é uma pessoa só que vai levantar e vai edificar, não é? Então, são os dois que vão ter que fazer isso. E diz aqui, esforçaram as suas mãos para o bem, para a construção. Depois no capítulo 3, nós vamos observar, que nós falamos também no domingo passado, que cada família, ela construía um pedacinho do muro, na reconstrução do muro de Jerusalém. Cada família, né? Começando pelos sacerdotes, cada um construía um pedaço do muro. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso significa que todos estavam unidos no mesmo propósito, com o mesmo objetivo, para reconstruir o muro. O objetivo era esse: vamos cercar Jerusalém. Proteção. E nós, irmãos, como famílias, nós precisamos agir da mesma forma. Eu tenho que construir um pedaço, a minha esposa tem que construir outro pedaço, e a gente vai unindo essas partes que cada um vai construindo para cercarmos a nossa casa, cercarmos o nosso lar, né? Trazendo proteção para a nossa família, e não deixarmos as coisas, os muros ruídos, os muros fendidos, muros caídos. Diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade,
porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então todos estavam voltados para o mesmo propósito: vamos nos proteger. É cercar, é tapar as brechas, é não dar lugar ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta construção, irmãos, os irmãos observem, desculpe aí, mas vou usar até uma coisa que eu ganhei dos alunos, mas para os irmãos observarem que na construção dos tijolos, os irmãos vão ver que não é um tijolo um em cima do outro diretamente, mas há uma amarração. E há uma necessidade de haver amarração. Então, os irmãos constroem, né, que são o irmão Ivanil, construtor, e sabe disso, que se não houver amarração, se eu colocar um tijolo em cima do outro, essa parede não vai subsistir, ela não vai aguentar, porque não tem amarração. Por mais que eu use lá o material, o cimento, né, o cal, a areia, para poder segurar, não vai conseguir, irmãos, segurar isso por muito tempo. Qualquer impacto dessa parede, ela vai ruir, ela vai cair. Então é preciso, né, que haja amarração. Isso fala de unidade, irmãos. Nós precisamos estar unidos na construção desta casa, na construção do nosso lar, não é? É um, sabe, se encostar no outro, é um completar o outro na construção da casa, para ir levantando a parede, tendo Jesus como a pedra de esquina, ou a pedra angular, ele ali para dar a sustentação nas paredes. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós estando unidos, né, para a construção desta parede, e à medida em que nós vamos construindo, vamos levantando a parede, louvado seja o nome do Senhor, cada vez ela vai ficando mais alta, mas ela está entrelaçada, ela está amarrada. Louvado seja o nome do Senhor. O que precisa estar amarrado, irmãos, na nossa vida, na nossa casa, é a nossa família. E isso precisa estar amarrado, entrelaçado, para que não se desfaça, não é? Até tem uma expressão que as pessoas usam muito aí, que eu particularmente eu não concordo, quando se fala em amarrar, né? O diabo está amarrado. Não, ele não pode ficar amarrado. Ele tem que ser expulso em nome de Jesus. Mas tem gente que talvez amarra o diabo dentro da própria casa. Sabe? Em vez de expulsar ele dentro de casa, tirar ele dentro de casa, é fazer a proteção do lar, tendo Jesus aqui, irmãos, tanto como base, como a coluna da nossa casa, para fazer com que os tijolos eles se encaixem de tal maneira, aleluia, que o concreto que é colocado ali não permita que haja fissuras, trincas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o lar começa a trincar, significa que alguma coisa está errada. O material que usei talvez não fosse bom para a construção dessa casa. Aí a gente tenta remendar, não é? É assim que nós fazemos em casa, né? Nas nossas casas. Começa a aparecer uma trinca lá, a gente vai e abre mais um pouquinho, pega uma massa, dá uma massa mais forte ali, faz de novo, tampa, pinta, bonitinho, maravilha. Ninguém viu nada. Quantas famílias estão vivendo de aparência? Remendando o lar, remendando um relacionamento conjugal, mostrando aquilo que na verdade não é, em termos de lar, em termos de família. Quantas? Nós não podemos remendar, irmãos. Uma coisa que a gente não pode e não deve é remendar a nossa família. Uma vez que nós remendarmos a nossa família, né, nós estamos simplesmente nos enganando. Isso não vai para frente, não vai prosperar. Isso vai ruir, vai cair por terra. E não é isso que o Senhor quer. Não é esse o projeto de Deus para a família, não é?
Ontem até que falou, não me lembro se foi lá que eu ouvi essa expressão de uma família que apareceu a reportagem, foi ontem lá, o irmão pregando, ele usou uma expressão que chamou atenção, né? Que quando ele viu uma reportagem dizendo uma família, um casal vivendo aí mais de 40 anos, né? Mais ou menos assim, e o segredo de viver tanto assim, né? E despertou nele de ver a reportagem, né? Na verdade, estava contando aquilo que o pastor dele havia visto, né? E despertou a curiosidade dele de ver a reportagem. Nossa, que legal, né? Por que a família está durando tanto assim, né? Qual o segredo disso? E o segredo era, eles eram casados legitimamente, só que o marido morava na casa dele, a esposa morava na casa dela. E se encontravam eventualmente, não é? Então, assim foi durar esse casamento, né? O grande desafio, irmãos, o grande desafio é nós lidarmos com a diversidade. O grande desafio é a gente ter que lidar com uma pessoa que tem costumes diferentes, criação diferente, não é? E a gente vai estar debaixo do mesmo teto, construindo, olha só, irmãos, construindo um lar. Né? Nem preciso perguntar isso, né? Os irmãos já estão cansados de ver isso, né? Eu sou totalmente oposto da Rosângela. Eu sou. Não é? Ela é uma pessoa alegre, mais aberta e comunicativa, né? Eu já sou mais fechado, não é? São as diferenças no relacionamento, não é? E a gente tem levado, né, o nosso casamento, Deus tem abençoado, estamos aí, né, levando esse casamento, porque passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, não é? No relacionamento. Mas por que o casamento perdura? É porque nós sempre recorremos aqui, olha. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Eu sei que Ele está na esquina. É Ele que está dando sustentação na casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que está protegendo. É Ele que está guardando. É Ele que vai intervir em algumas situações, quando a gente vê que não dá. Sabe? Então, irmãos, a importância de construir, de entrelaçar, de estar ligados, de estar unidos, não é? Nesta construção. E é interessante, irmãos, que a união ali, né, além dos tijolos estarem não um seguido do outro, mas também tem um ingrediente ali no meio, que é a massa, não é? E a massa, ela vai grudar. Não é isso que é o efeito da massa? Não é para colar o tijolo no outro, não é? É isso que nós precisamos ter, irmãos, a união. Somos um. A Bíblia não diz isso, né? Que nós somos um. Então, se somos um, estamos ligados um no outro. Para que isso aconteça, a gente vai ter que usar o quê? Aquele se solte. Oi? Para que se solte. Para que a gente consiga quebrar o tijolo ali, destruir aquela parede. Vou precisar de uma ferramenta, não vou? Precisa de um martelo, de uma marreta e quebrar. Não é? Mas é isso que o Senhor Deus quer? Não, não é esse o projeto de Deus para a família. Pode passar. E nesta construção, né? Então observe que nós temos aqui algumas ferramentas. Eu tenho martelo, eu tenho prumo, olha só que bonitinho o prumo. E tem uma linha aqui, ó. E isso fala muito, irmãos, dessa construção da nossa casa, do nosso lar. Não é? Eu tenho que pedir ao Senhor que Ele trabalhe na nossa vida, né? Do cônjuge, né? do casal, desta forma, usando o prumo e usando a linha e usando o martelo quando for preciso. Também, às vezes é preciso quebrar umas rebarbas, né? Do tijolo
tijolo, daquilo que você está usando, aí ele usa o martelo para dar uma quebradinha ali, para poder encaixar. Então eu preciso também dessas ferramentas aqui. Vamos ler alguns versículos. Isaías 28, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler o verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que já está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo. Até aí, irmãos, primeira parte do versículo 17. Então o Senhor vai usar o prumo para poder até endireitar as nossas veredas, e vai usar a linha. Por que o prumo? Para que a parede ela suba retinha, sem tortuosidade. Então essa é o prumo. Então essa ferramenta que o pedreiro usa é justamente para isso. Ele coloca no tijolo para poder chegar até lá embaixo. Tem que passar uma folha entre lá o tijolo e essa pecinha, esse peso que está aqui embaixo. Olha. Aí sim, a parede está no prumo. Mas também, irmãos, é necessário usar a linha. A linha que vai fazer com que a parede ela esteja reta. Vamos ler aí? Jeremias, capítulo 23, verso 29. Vai falar sobre o martelo. Josué 1 e 7. Queria que os irmãos lessem para mim. Jeremias 23, 29. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então, através da palavra, é que vai nos quebrando, né? Que é como um martelo que esmiuça a pedra. Então, é uma ferramenta que precisamos, em que o Senhor até vai usar nas nossas vidas, para que nós construamos a nossa casa da melhor maneira possível. Então, eu preciso esmiuçar a pedra? Sim, porque Pedro ele fala sobre isso, que nós somos pedras vivas. Então, é preciso, muitas vezes, amados, de ser quebrado. É isso que o Senhor Deus vai fazer para as nossas vidas. Para que a minha casa, ela seja edificada, né, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Para que eu consiga fazer dentro da minha casa, ter dentro da minha casa o altar do Senhor. Não é? Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te em muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então aí estão usando a linha. Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então é o caminho reto, não é? Isaías, no capítulo 30, o verso 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra de quem está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Então eu preciso da linha, irmãos, para ser, sabe, a gente andar certinho, na vontade de Deus, nos planos do Senhor.
eu preciso que o Senhor use a linha e me mostre o caminho. Por isso está dizendo, este é o caminho, andai nele. E quando nós começamos a andar neste caminho, por mais difícil que seja, não estou dizendo que vida, irmãos, vida em família é fácil. Estou dizendo que é fácil. Não é fácil não. É difícil. Mas quando nós, irmãos, andamos no caminho, não é? Ali pela linha, a linha que direciona o caminho que eu devo andar, o prumo que faz com que eu me erga, né? Como edifício. Paulo escreveu aos Efésios, que foi lá no início do slide, né? No capítulo 2, que nós somos também edificados, vamos crescendo, né? Vai aumentando esse edifício. Então eu preciso do prumo para crescer espiritualmente e preciso da linha para que eu siga um caminho que vai me conceder a vitória, que vai me conceder a bênção, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, isso fala muito comigo no sentido de que quando surgem as diversidades, quando surgem os problemas, não é? Esse desviar para a direita, desviar para a esquerda, é quando nós queremos tomar as decisões por nossa conta própria. Nós só saímos do caminho, porque os nossos pensamentos são ruins. E nós desviamos do caminho. O caminho é o Senhor. É seguir a palavra do Senhor. Não é? Então nós desviamos quando nós pensamos em agir por nossa própria conta. A gente só faz bobagem, amados. Nós erramos. Mas quando, irmãos, nós pedimos ao Senhor para dirigir os nossos caminhos e mostrar o caminho pelo qual devo andar, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, aí com certeza, irmãos, eu vou ter um lar feliz. Com dificuldades, sim, né? Mas serão superadas, porque eu estou crescendo edifício espiritual, estou seguindo o caminho que o Senhor determinou. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Está vendo? Ele vai fazer o quê? Ele reconhece, Ele nos reconhece em todos os caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. É aquilo ali que o pedreiro está usando. Ele está usando o prumo, endireitando as veredas e mostrando o caminho, a linha para mostrar o caminho que se deve andar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Pode passar. Uma vez, irmãos, construído, não é? As paredes têm a base, as paredes que foram construídas, as ferramentas foram usadas para nos lapidar. Só que muitas vezes, amados, quando a gente talvez por orgulho próprio, a gente não permite o lapidar de Deus na nossa vida. Ele nos mostra algo e a gente faz totalmente ao contrário, não é? Nessa construção. E com certeza vai sair alguma coisa errada quando a gente não tem uma orientação. Quando você vai construir uma casa, o que você precisa fazer para construir uma casa? Hein, irmãos? O que eu preciso ter para construir uma casa? Uma planta. E quem faz a planta? Engenheiro. A pessoa que entende. Ela vai dizer para você quanto de material você vai gastar. Vai estar tudo ali. Então eu preciso seguir a planta. Se eu sair fora da planta, pode dar alguma coisa errada. Não é? E a planta que o Senhor determinou para lá, já está pronta. Não é? É o propósito dele para com a família. Só que muitas vezes nós queremos mudar a planta que o Senhor estabeleceu. Aí que entra, irmãos, um problema. Aí que, sabe, não dá certo. As coisas não vão funcionar. O lar não vai prosperar. Porque eu estou mudando o projeto de Deus para a minha família.
eu estou mudando o projeto de Deus para a minha casa. Não funciona. Eu vou pagar um preço. Eu vou sofrer quando eu mudo o projeto de Deus. Ah, mas eu posso mudar o projeto de Deus? Deus é Deus. Sim, Deus é Deus, soberano, criador dos céus e da terra. E nós, homens miseráveis e pecadores, e a gente quer ainda afrontar Deus mudando os projetos dele. Aquilo que ele determinou, a gente faz tudo o contrário. O projeto continua o mesmo. O projeto de Deus é imutável. Nós fazemos os arranjos em cima desse projeto. E sofremos as consequências, amados. Depois de uma vida infeliz, de um lar infeliz, um lar destruído, porque nós somos inconsequentes desde o primeiro momento que eu propus a formar um lar. E às vezes o Senhor fala, irmãos, conosco, antes de nós começarmos a estabelecer os alicerces da nossa casa. Mas a gente, fica sério. Não vejo. Aí entra aquela história, o amor é cego. Não vê as dificuldades, não vê os problemas. Aí depois que casa, e às vezes até mesmo antes de casar, você já vê as coisas e vê que não vai dar certo. Não, mas estou ficando velho, a idade está chegando, eu preciso casar. Eu não vou ficar para ti. Uma preocupação, irmãos, tão boba, e esquece de esperar no tempo de Deus. Deus tem coisa boa para nós. Ele tem coisa boa para a nossa vida. Jovens, Deus tem coisa boa para vocês. Espera o tempo de Deus. Deixa Ele preparar primeiro o terreno, preparar o coração. Ele tem coisa boa. Ele quer estabelecer um alicerce para que você tenha uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida próspera na presença dEle. Para que quando vier as dificuldades, quando vier as adversidades, você consiga superar todas elas. Louvado seja o nome do Senhor. E levar o teu casamento, levar a tua família a buscar a Deus, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja o santo nome de Jesus. Nós falhamos tanto, irmãos. Eu fazendo esse estudo, meditando essa palavra, a gente vê como a gente falha, Como a gente às vezes quer fazer as coisas nosso, que vem na cabeça, de fazer, e a gente só faz bobagem, e erra feio, Infelizmente. Mais uma vez, irmãos, que foi construído, nós usamos bom material, uma areia. Tem areia que não serve, É areia salubre, irmão? É isso, Não serve para construção. Não presta. Para construção não presta. Então tem que usar uma areia lavada, Areia do rio, areia lavada. Aí sim, é uma areia que dá para usar. Eu preciso de uma solidez nessa massa, que entra a palavra de Deus, que é o cimento, que vai dar solidez nesta união, na construção dessas paredes, para que a massa... E eu preciso da liga. A liga é o cal, que é usado também na massa, E essa liga, irmãos, é o Espírito Santo de Deus trabalhando, é o Espírito Santo de Deus agindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nos usando, Tijolo, areia, Tijolo e areia, e tem os ingredientes que vai dar solidez, que é o cimento, e o Espírito Santo vai estar trabalhando no nosso interior, que vai dar essa liga. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que vai fazer com que esta união ela permaneça. Louvado seja o santo nome de Jesus. Chegamos lá em cima, agora é a hora do madeiramento, de colocar aí as madeiras e depois colocar no telhado,
Uma casa sem telhado não é casa, né? Primeira chuva que der, vai encharcar tudo lá dentro. Você não vai aguentar o sol dentro da tua casa. Então eu preciso de proteção também, de ter um abrigo. Aí nós lemos lá no Salmo 91, verso 1 e verso 4. Só que antes de colocar a telha, nós usamos a madeira, não é? Então a madeira está lá, Isaías 61, versículo 3. Vamos ver a madeira que é usada aí para fazer o telhado da nossa casa. E a cor sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalho de justiça. Passa por favor. Carvalho. Essa era uma árvore considerada sagrada pelos babilônios e persas, os opressores dos israelitas, mas também pelos gregos e celtas e muitos outros povos. Todos buscavam nos carvalhos o sentido da existência, viam nele o eixo do mundo e identificavam-no como sendo um ponto de ligação da terra, as raízes, com o céu, os galhos. Também usavam sua seifa medicinal para curar as feridas dos leprosos. Por essas razões, incluindo por sua beleza, o carvalho se destaca das outras árvores e é admirável. Carvalho de justiça. Olha só, irmãos, que Moisés leu no versículo 3 aí. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião, olha só, que lhes dê ornamento por cinza, né? Óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, o carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E é uma árvore dura, é uma madeira muito dura, o carvalho, tá? E é interessante, irmãos, que nós precisamos estar usando o carvalho da justiça, porque nós vemos tanta injustiça nesse mundo, amados. Tantas coisas acontecendo, não é? Tantas famílias sendo destruídas pela injustiça que há no meio da família. E aqui, irmãos, a recomendação é... Volta para o telhado, por favor, irmão. A recomendação é que nós possamos usar a madeira como carvalho da justiça. Diz que desse carvalho, né, sai lá um óleo que vai curar a ferida dos leprosos. E muitas vezes, amados, nós precisamos desse óleo caindo sobre as nossas vidas, dentro da nossa casa, para curar feridas, mágoas, tristezas. Eu preciso da justiça de Deus dentro da minha casa. Então, que madeira será que nós usamos, amados, para a construção da nossa casa? Eu, na verdade, quando me casei, eu não sabia de nada disso. Desses materiais que eu precisava usar, o madeiramento que eu precisava ter para a construção da minha casa, não é? Então, aos poucos, a gente vai tentando renovar, né? Tentando mexer no alicerce, estabelecendo Cristo, as paredes, não é? A gente não está fazendo mais remendinho só para tapear, tentando resolver o problema das trincas, das rachaduras. O telhado, que fica goteirando, né? Vazamento, né? Ô telhado, né? Eu tenho experiência disso, irmão. Né? Um banheiro em casa lá, que eu fiz o banheiro, quem disse que esse banheiro
para de vazar. Meu Deus, toda vez que chove, chove dentro. E dependendo da chuva, é uma enxurrada. Escorre assim pelo azulejo afora. É enxurrada mesmo. Né? Aí a gente tenta, né? Aí eu fui tentando até que eu consegui. Acho que eu consegui agora resolver o problema do telhado. Choveu, não choveu dentro. Não molhou mais. Né? Então, irmãos, a nossa vida espiritual e dentro da nossa casa, se for preciso, faça um esforço, troca o telhado. Troca o madeiramento que está caruchando. Está caindo em cima dos teus móveis lá dentro. Nós vamos falar sobre a mobília das casas ainda, dentro dessa casa. Mas troque lá aquilo que está acontecendo. Porque daqui a pouco os seus móveis vão estar todos caruchados, não vai prestar mais, você vai ter que jogar fora. Sabe? Isso fala, irmãos, de destruição, né? De rompimentos. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor estabeleceu para a família. Então, irmãos, que usemos o carvalho da justiça, que ele dura. É uma madeira dura, não é? E é uma madeira bonita. E ela se destaca entre as outras madeiras, das outras árvores. Então, que nós possamos, irmãos, ter essa relação mesmo, como nós mostramos no texto. A raiz, a ligação da raiz profunda com os galhos da árvore para tocar nos céus. Que nós possamos, irmãos, estar nesse meio, entre o Senhor que nos alimenta, que, sabe, dá alimento à seiva da árvore, mantém ela sempre verde, verdejante, e os galhos, irmãos, que possam tocar aos céus. Aí vem a cobertura, que são as telhas, que é o Salmo 91, que nós lemos no domingo passado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. E ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás. Aleluia. E debaixo das suas asas estarás Seguro. Está seguro? Aleluia. A sua casa está segura? A sua família está segura? Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Aleluia. O Senhor quer trazer segurança para dentro dos lares, para as famílias. Aleluia. Olha, amados, temos o Senhor como rocha e temos o Senhor com a proteção em cima do telhado. O que pode nos acontecer aí, amados? O que há de difícil que o Senhor não possa resolver? Se Ele está na base, se Ele está em cima, o que é difícil que Ele não possa resolver aí? Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Esta casa, irmãos, tem mais coisas. Uma casa você não constrói do dia para a noite, não é verdade? Por mais dinheiro que você tenha, você não constrói a casa assim tão rápido. Quanto dinheiro, Vanildo? Dinheiro. O cara tem um dinheiro aí para comprar todo o material. Quanto tempo para levantar uma casa e deixar ela prontinha para ser habitada? 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos, para deixar uma casa prontinha. Bastante tempo, né? Então nós estamos no telhado. Ainda falta nós colocarmos a água, falta colocarmos a luz, o esgoto, né? E depois mobiliar a casa.
Deus abençoe todos os irmãos. Amém. O Espírito Santo de Deus continue trabalhando em cada coração. Aleluia. Deus é bom. E eu senti, irmãos, no coração, né? Eu estou fugindo, na verdade, estou fugindo ao costume, né, que eu tenho de ministrar aqui, só ministrar. Eu não sou de usar o slide, estou copiando a Betânia, né, hoje. Eu não tenho costume de usar slide, né? Até porque eu sou meio ruim para trabalhar com isso. Mas foi um tema em que o Senhor me chamou a atenção para trabalhar dessa forma com a igreja. Eu acredito que cada passo que a gente está fazendo a construção desta casa, eu quero crer que ao final dessa construção, eu quero crer que vai ter famílias restauradas aqui dentro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que não estão vivendo de aparências. Aparências não. Mas estão tendo uma vida sólida na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio nisso, amados. Amém. Não foi à toa que o Senhor me chamou para fazer isso aqui, não. Porque eu creio que Ele tem um propósito nesta igreja. E propósito de restauração. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso disso. Aleluia. Todos nós precisamos, amados. Não importa o tempo que você tem, que a sua casa esteja construída, não importa. Sempre tem os ajustes a fazer na casa. E eu quero, juntamente com os irmãos, ao término dessa pregação, dessas 7 pregações que a gente vai estar trazendo aqui, eu quero, irmão, juntamente com os irmãos, no final de toda a história, aleluia, falar que o Senhor realmente Ele habita dentro da nossa casa. Aleluia. Que a minha casa ela foi restaurada pelo Senhor. Glória a Deus. Permita que Ele faça o que Ele quiser fazer na tua casa. Deixe Ele usar as ferramentas. Se for preciso reforma, deixe Ele reformar a tua casa. Não se meta na reforma de Deus. É Ele que vai fazer a reforma. A gente sempre costuma se meter naquilo que a gente não entende, não é? E a gente sempre se dá mal. Não se meta nos negócios de Deus. Se eu tenho procurado, Senhor, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida, eu quero a bênção do Senhor sobre o meu lar, sobre a minha casa, deixa Ele reformar a tua casa. Deixa. Lembra lá tem esses programas aí, né? Que era do Gugu, não sei quem mais aí, que tirava a pessoa da casa, levava para o spa lá e a pessoa só voltava depois da casa pronta. Faça isso, ignore a tua casa, deixa o Senhor agir. Contratou Ele? Contratou Jesus para reformar a casa? Amém. Eu estou contratando o Senhor para reformar a minha casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso? Claro que preciso. Então estou contratando o Senhor. Ele que vai comandar a obra. Eu simplesmente vou só ficar obedecendo. Vou ficar na minha posição e deixar Ele agir. Ele fazer o que Ele quer fazer. Não vou dar palpite em nada. Senhor, eu quero que esse móvel fique aqui. Senhor, eu quero que essa parede mude daqui e passe para lá. Não se meta na reforma. Ele sabe a reforma melhor para fazer dentro da tua casa. Eu não sei nada, você não sabe nada. Deixa que Ele faça a reforma. Ele sabe como dividir, Ele sabe como reformar. Se vai quebrar uma parede, o que vai fazer? Deixa por conta dEle, amado. Aleluia. E você verá a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar a Deus.